por gentileza, queridos. Glórias a Deus. Já pega a sua Bíblia, irmãos, nessa hora, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós estamos hoje, queridos, no culto de oração. Terça-feira é o nosso culto de oração, não é verdade? Sim. Temos orado ao Senhor, mas também é da palavra, não é? E nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Por quê? Porque não existe igreja, não existe fé, não existe o direito aos céus, não existe restauração, não existe cura, não existe perdão sem a palavra. Amém? Amém. Porque é pela palavra que nós chegamos até Jesus Cristo. Amém? É a palavra que nos dá o conhecimento de Jesus e, por seguinte, o conhecimento sobre Deus. E aí, quando nós conhecemos pela palavra Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, e entendemos que por Jesus Cristo, pelo nome de Jesus, Deus nos perdoa, aí nós temos uma vida brilhante pela frente. Não é verdade? Amém, queridos? Amém. O Senhor tem me constrangido nessa noite. Nós vamos tratar sobre doutrina. Talvez você fale assim, mas de novo? Pois é. A gente só vai parar de tratar sobre doutrina quando Jesus vier buscar a sua igreja. Ou quando Jesus vier buscar a cada um de nós, né? Porque o arrebatamento está acontecendo todo dia, se você não sabe. Tem muita gente que está falando do arrebatamento coletivo, mas todo dia Deus está arrebatando um, não é? Eu não sei qual é o seu número, tá na fila aí da vez, né? Mas qualquer hora, como diz um pregador famoso, pode ser que chame o teu número. Aí vai ser a tua vez. Amém? E eu não sei qual vai ser o próximo número, pode ser o meu. O que nós precisamos é estar preparados. Amém? Nós vamos falar sobre doutrina, nós vamos comentar alguns momentos, tá, das epístolas paulinas, porque é nas epístolas que nós encontramos a doutrina da igreja e queremos considerar alguns conselhos que a Bíblia tem para nós nessa noite. Amém? Amém. O tema da mensagem é a moralidade da igreja. Tá? Por que a moralidade da igreja? Nós vamos falar a respeito, tá, da necessidade de nós termos uma igreja dentro de ordem, dentro de padrões e dentro daquilo que agrada a Deus. Tá? Porque se Deus ele se desagrada, certamente ele não abençoa. Não é verdade? Então, como é que a igreja ela recebe a bênção do Senhor? Diga, agradando a Deus. E só tem um jeito de agradar a Deus, queridos, que é obedecer. Amém? Amém. Eu sei que na maioria das vezes a gente quer desobedecer. É ou não é? Mas nós precisamos obedecer. Mesmo que isso não seja aquilo que está programado na nossa vida. Mesmo que isso vá amargurar o coração de outros. Mesmo que isso gere um agravo para nós. Mesmo que o mundo se rebele contra a gente. Mas o caminho da bênção é a obediência. Nós sabemos disso, a gente tem martelado isso sempre, constantemente na igreja. Obedecer gera para nós problemas, é ou não é? Porque o mundo ele vive em desobediência, é ou não é? E aí quando a gente obedece, o que acontece? A gente vai de encontro à grande maioria. Porque, queridos, muita gente fala assim, né? Que a maioria é que está certo. Quem disse isso? Quem disse isso é uma pessoa que está equivocada. Porque se a gente for na onda da maioria, nós estaríamos com os dedinhos indicadores para cima, fazendo o quê? É ou não é? Porque essa é a época do carnaval. Tá certo? Então, a maioria vai estar fazendo o quê? Pois é. Num bloco que tem aqui, não diga o nome não, por favor. Tá. Porque esse vídeo vai para o YouTube. Tá bom. Certo? Mas não diga o nome não. Tá bom. Todo mundo aqui já sabe qual é o nome do bloco que tem aqui atrás, sabe? Pois é, já estão dando a dica aí, mas deixa isso quieto. Certo? Então a maioria, ela não está indo certo. Muita gente fala assim, a voz do povo é a voz de Deus. Quem disse isso está equivocado. Porque o povo está chamando por Jesus, sim ou não? Então como é que a voz do povo é a voz de Deus? O povo está fazendo a vontade de Deus, sim ou não? Não. Então como é que a voz do povo é
a voz de Deus? Você está entendendo aí? Quem está fazendo a vontade de Deus é quem está considerando a palavra de Deus. Aleluia. Tá? Porque é a palavra de Deus que nos dá a direção do caminho para chegarmos a Deus, o caminho dos céus. Amém, queridos? Amém. A moralidade da igreja. Por que a moralidade da igreja? Porque nós precisamos defender com unhas e dentes, tá, o bom andamento do que acontece aqui dentro. E nem sempre é fácil, né? Nem sempre é muito fácil. Tem momentos que a gente tem que se estressar, né? No meu caso, tem momentos que eu tenho que gritar, não é? Mas hoje eu não quero gritar. Então eu quero pedir a ajuda da igreja. Se eu for gritar, vocês conhecem, né? A minha respiração, né? Quando eu... É porque eu vou? Gritar. Aí se eu for gritar, você vai dizer assim, pastor. Amém? Amém. Então vamos lá. Pastor. Amém. Porque hoje eu não quero Gritar. Deu para entender? Vocês vão me ajudar? Sim. Porque o assunto ele é forte. E pelo assunto ser forte, vai dar vontade. Pastor. É para me acalmar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então me ajuda aí, por favor. Certo? A moralidade da igreja é o tema da mensagem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, aos Gálatas, tá? Aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 1. Versículo 1. Tá? Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos pegar o fim da meada aqui na epístola aos Gálatas, tá? E o tema do texto aqui, onde Paulo trata desse assunto, é ou a lei ou Cristo. A gente tem que escolher, porque outra coisa não dá, tá? Pela lei se salva, sim ou não? Sim ou não? Pela lei de Deus. Pela lei se salva, sim ou não? Sim. Sim. E por Cristo se salva? Sim. Sim. Paulo está dizendo, pela lei ou por Cristo? De outra forma, não. É isso que Paulo está querendo dizer. Se pela lei, vai ser olho por olho? Dente por dente. Então, para mim me salvar pela lei, eu tenho que obedecer? Sim. E se for por Cristo, eu tenho que obedecer? Sim. Então, ou pela lei, ou por Cristo. De outro jeito, não. É isso que Paulo está querendo dizer. Tá certo? E aí ele já começa puxando a orelha. Ele diz assim, ó. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Ele diz da seguinte forma. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então Cristo nos libertou para a gente ser? Não é isso? Então Cristo nos libertou para que possamos ser livres. Tá? E ele continua dizendo: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo está dizendo o seguinte: se Cristo veio para nos libertar, então nós somos livres. Aí ele diz assim, ó, permanecer. Quando ele diz permanecer, ele está dizendo, ó, você, então, que já é livre, trate de não voltar a ser escravo. Ele está dizendo, ó, se Cristo te libertou, então não fica caçando um jeito de ser escravo de novo do pecado. Se Cristo nos libertou, é para que a gente viva livre. Mas livre que ele se refere é livre do peso do pecado e da morte. Porque sabe o que faz separação do homem de Deus? Diz o pecado. É o pecado que me separa de Deus. É o pecado que nos separa de Deus. E Paulo está dizendo, olha, permanecei, pois, firme. Será que é muito difícil permanecer firme? Para analisar. É muito difícil? É muito difícil, queridos, a gente ficar sem fazer coisa errada. É muito difícil a gente ficar posicionado de uma forma em que gere agrado a Deus.
É muito difícil. O que acontece é que, em muitos casos, nós somos acostumados a fazer a coisa errada. E é o costume de fazer a coisa errada, tá, que traz para nós a prisão no pecado. Porque Paulo está dizendo, se Cristo nos libertou, é para que a gente seja livre. E sabe quem é que se aprisiona? Sabe quem é que nos aprisiona? Somos nós mesmos, querido. Quando a gente vai fazer a coisa errada. Nós não estamos imunes de fazer coisas erradas. Nós vamos fazer coisas erradas, sim. Tá? O que nós precisamos é ter a consciência de quando nós erramos. Voltar, consertar e caminhar de novo. Porque essa é a posição do servo, querido. Quer uma pessoa mais errante do que Davi? Que ia lá, se arrependia e voltava para a caminhada? Não é? Quer uma pessoa mais errante do que Pedro? Errava, falava besteira, depois acertava, era glorificado, e depois errava, falava besteira, depois fazia besteira de novo e negou Jesus 3 vezes. Foi ou não foi? E Jesus depois aparece lá em João, né, no Evangelho de João, lá no capítulo 21, e Jesus aparece a ele agora ressurreto, e diz agora, Pedro, me ama? Eu te amo, Senhor. Então faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Olha Jesus restaurando o ministério de Pedro. Queridos, Paulo está dizendo o seguinte para nós, olha, se Cristo uma vez nos libertou, agora é com a gente. Porque o trabalho de Cristo é nos libertar da escravidão do pecado, nos perdoar e dizer assim, ó, começa de novo. Não foi isso que ele falou para Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. Quando Cristo nos perdoou, quando Cristo nos libertou, porque pelo perdão veio a liberdade, tá? Nós tivemos um novo nascimento. Mas agora Paulo está dizendo na doutrina, ó, permanecei firme. Ou seja, esse permanecer firme que ele está querendo dizer é, tome decisões acertadas. Pare de fazer coisa errada. Pare de agir como um menino. Pare de ficar se comportando como debilóide. Pare de ficar se comportando como gente que não tem conhecimento. Pare de ficar se comportando como gente que nunca viu Cristo. Pare de ficar se comportando como gente que nunca foi liberto. Porque tem muita gente na igreja, queridos, que se comporta como se nunca tivesse sido liberto. Paulo está dizendo, ó, permanecer, é imperativo essa palavra. Isso é para que nós permaneçamos. Quem vai permanecer sou eu, na minha decisão. Eu permaneço porque eu decido permanecer. E isso não é milagre, isso é decisão. Isso é decisão. Paulo vem dizendo, permanecei firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Se a gente ficou livre porque Jesus nos libertou, por que a gente vai se escravizar de novo? Faz sentido isso, queridos? Mas parece que é isso que eu tenho visto a igreja se comportar nisso. Que eu tenho visto a igreja se posicionar. Que depois de limpo, volta ao lamaçal. Depois de liberto, vai lá e pega a algema e se algema. Peraí, Cristo pagou um preço tão alto pela minha e a tua liberdade? E por que a gente vai se algemar de novo? Será que a gente faz isso porque é moda? Será que a gente se algema de novo? Às vezes a vida da pessoa está tão boa, indo bem, tranquila ali, trabalhando, tal, né? Algumas queixas de uma coisinha aqui, outras queixas de uma coisinha, mas a vida está indo bem. Não sei por que a pessoa, de repente, toma uma atitude. Que aí a vida descamba para outro caminho. Aí o que era fácil, agora ficou difícil. E o que era difícil, ficou mais difícil ainda. Às vezes a gente está levando a nossa vida, queridos, e nós somos dono do nosso nariz. Aí a gente toma decisões, agora a gente tem que ser dono do nosso e o dono de outro nariz. Não era melhor ser dono do seu próprio nariz somente? Quem está entendendo? Às vezes a nossa vida está indo, que é uma maravilha, irmão. Sabe aquela história do povo de Israel que estava sendo governado por Deus? Lá nos Juízes?
E aí, de repente, eles olharam para os reinos, olharam para os outros povos, todo mundo tinha rei. Quem é que estava governando o povo, querido? Não era Deus? No período da teocracia, lá na magistratura dos juízes, agora o povo quer um rei só porque os outros têm rei. Às vezes a gente quer as coisas, não é porque a gente quer não, a gente só quer porque os outros têm. Às vezes nem é isso que vai nos fazer feliz, mas a gente quer porque os outros têm. Ah, mas fulano, porque a desculpa na maioria dos casos, para alguns puxões de orelha que eu dou, é a pessoa dizer, ah, mas fulano de tal também é assim. Ué, mas não é porque fulano de tal é assim que a tua vida vai ter que ser também. Ah, mas porque Beltrano é assim. Nós vivemos a nossa vida ou nós vivemos a vida dos outros? Mas está parecendo que a gente vive a vida dos outros. Mas está parecendo que a gente quer ter um comportamento porque os outros têm. Mas está parecendo que a nossa vida tem que ficar enrolada porque a vida dos outros está enrolada também. Ô, queridos, nós temos que sair dessa demência. E temos que ter um pouquinho de senso para analisar que cada um de nós tem uma história especial nas mãos do Senhor. Aqui ninguém é igual a ninguém. Ninguém é absolutamente igual a ninguém. Então cada um tem a sua história específica em Deus, queridos. Mas uma coisa eu preciso fazer porque é ordenança, é doutrina. Eu preciso permanecer firme. E aí? Para mim permanecer firme e continuar livre. A pergunta é, nós queremos permanecer firme? Sim. Queremos em tese, né? Mas quando a gente vê o comportamento das pessoas, parece que não justifica a vontade de ser livre. Porque as pessoas estão agindo de uma tal maneira hoje, querido. Estou falando besteira? Não. Tudo bem. Mas nós vamos avançar. Vamos passar mais uma folha. Vamos passar 2 folhas aí. Aí a gente cai aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 2. Ó. Passa 2 folhas para frente, cai na Epístola aos Efésios, capítulo 2. E aí no capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo diz assim, ó. Ele vos deu vida, está falando de Jesus, tá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando ele diz lá na frente, tá, que Cristo nos libertou, nós estávamos presos, tá, nos nossos delitos e nos nossos pecados. Aí Cristo nos liberta disso. A nossa vida ia mal. Quem aqui antes de Jesus levava uma vida mal, ruim, triste? Péssimo. Pois é. Glória a Deus. Aí Cristo nos libertou. Sim ou não? Sim. Então o que ele está falando? Ó, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, não é? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós estávamos igual àqueles que estão vivendo em desobediência. Era assim a nossa vida. Mas o que Cristo fez? Cristo nos deu vida. Então o que Paulo está dizendo é que quem está na desobediência está vivo ou está morto? Porque se quem está vivo é quem ele libertou, então quem está na desobediência está morto. Isso serve também para crente? Pois é. Está vendo aí como nós fomos libertos por Cristo da escravidão e permanecemos escravos porque talvez a gente sentiu saudade da escravidão. Eu acho que a chicotada no ombro era boa. Esqueceu da chicotada e foi pro... É porque a pessoa para se escravizar de novo, a chicotada era boa, era, não era? O tronco era legal, sim ou não? Doía um pouquinho, mas depois ia dormir tranquilo. Não é? Porque uma surra faz a gente dormir, que é uma maravilha. Eu me lembro do meu tempo de menino, irmão. Irmão, levava aquela pé segura da dona Inayara, depois tomava um banho. Rapaz, deitava na cama e dormia a tarde todinha, irmão. Agora era uma maravilha para dormir. Pensa num relaxante. Era um couro valendo de varinha, né?
Porque eu experimentei todas as formas de correção. Eu experimentei. Então eu fui um bom filho, sim ou não? Eu apanhei de cinto, eu apanhei de chinelo, eu apanhei de varinha de goiabeira, eu apanhei de corrente de cachorro, eu apanhei de que mais? De chinelo, tá? Eu apanhei... De que mais que eu apanhei? O que tinha na frente ela atacava. Teve um dia que ela estava cortando carne, eu apurriei a paciência dela, ela veio pra cima de mim com aquele facão na mão. Aí eu pensei, agora. Aí quando ela viu brilhando a lâmina, ela virou ao contrário, segurou na lâmina e bateu na minha cabeça com o carro. Eu obedeço a menina. Então eu fui um bom filho, queridos. Eu experimentei todas as formas de correção. Tá? O que acontece é o seguinte, é que se nós gostávamos da peia, então nem valeu a pena Jesus nos tirar da escravidão. Então por quê? Então por quê se dizer servo de Jesus? Nós temos que dizer que nós somos servos do pecado. E aí a pergunta para que você se autoanalise: você é servo do pecado ou servo de Jesus? Porque servo do pecado continua escravo. E servo de Jesus é livre. Aleluia. Amém? Amém. Paulo continua dizendo agora no versículo 3, né? Para mim ler o 3 eu tenho que voltar aqui um pouquinho, né? Dos espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, certo? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. O nosso pecado provocava o que, queridos? Ira. E se a pessoa continua pecando hoje, está provocando o quê? Ira. Então é por isso que o pastor Robson grita. Com razão. Mas não é porque eu quero gritar ou porque eu estou irado, não. É porque o Espírito Santo, ele me constrange a gritar porque ele está irado. Não sei se você está entendendo. Eu não planejo gritar, não, querido. Não planejo. Eu falo isso diante do Senhor. Eu coloco a minha salvação em jogo nessa hora, queridos. Porque eu não planejo doutrina da igreja. Eu vou provar para vocês que eu não planejo doutrina. Aqui está a mensagem preparada para essa noite. Essa é a mensagem preparada para essa noite. Me sentei aqui na igreja, fui orar e Deus me deu qual era a mensagem que Ele queria que eu trouxesse essa noite. Glória a Deus. Você está entendendo que eu não planejo doutrina? Então, quando eu dou meus gritos, pode ter certeza, porque o Espírito Santo está grita, 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 grita. E aí dá vontade de gritar! Mas hoje não é dia, né? O texto continua dizendo assim no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha aí o porém, olha aí o contudo, olha aí o entretanto, olha aí no entanto, a palavra diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em abundante para conosco em Cristo Jesus. Sabe por que Cristo nos quer libertar? Simplesmente para que as pessoas vejam que há um Deus misericordioso. Só por isso. A humanidade precisa conhecer um Deus que, quando olha para nós e vê a gente cheio de pecado, Ele simplesmente tem a prazer de dizer: está liberto, porque eu apago os teus pecados pelo muito amor que eu te amo. Entende que não é pela sua capacidade de ser inteligente,
Entende que não é pela sua habilidade, tá? de fazer, né, coisas diferentes nessa terra, como arte, né? Tem gente que faz sobrancelha e dá certo, e faz sobrancelha com linha, aí pega a linha lá e mexe com a linha, enrola a linha enrola, depois faz assim, puxa assim, aí a sobrancelha fica perfeita. Que coisa estranha aquele negócio, mas dá certinho. Se vocês quiserem mais detalhes, tá? Procure a administração da igreja que vai te indicar os serviços da nossa irmã. Não vou fazer um comercial aqui em público, não. Por quê, queridos? Porque tem habilidades especiais. Glória a Deus. Tem gente que faz bolo, que é uma beleza. Tem gente que faz uma tal de Maria Isabel. E como é que é o nome do peixe mesmo, hein? Delícia. Peixe, a delícia. Para quem não conhece, você não sabe o que é bom, viu? Certo? Tem pessoas, queridos, que faz rechilier. Nunca tinha ouvido falar isso na vida. Aprendi aqui em Fortaleza. Rechilier. Todo mundo aqui conhece rechilier? Não. Só tem uma pessoa que conhece rechilier. Pois é. Também, se você quiser saber o que é, procure a administração da igreja que vai te indicar aos serviços mais próximos. Dona Maria José. É muito lindo. Queridos, o que eu quero te dizer é o seguinte. Tem gente que trabalha com bordado, né? O que eu quero dizer é o seguinte, queridos. Que Cristo, quando nos liberta da escravidão, Ele não nos liberta porque a gente é bonitinho, não. Né? Porque, na verdade, tem um bocado de homem feinho aqui. Misericórdia. Vocês já se viram no espelho, já? Ô, pastor. Mas tem mulher feinha aqui também, viu? Ô, pastor. Eu estou falando mentira? Não. Ainda bem. Certo? Quando Cristo resolveu, queridos, nos tirar da escravidão, não é porque a gente é bonitinho e se veste bem. Ele resolveu fazer isso simplesmente porque nós nos arrependemos. Glória a Deus. E é pelo arrependimento que esse milagre da salvação acontece, queridos. Eu já tenho falado aqui, queridos, que arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Tá? Tá dando para entender? Quer que eu explique a diferença de uma coisa para outra? Bem rapidinho. Remorso é quando a pessoa tem medo da consequência do que fez. Isso é remorso. Mas é capaz de fazer de novo? Sim. Pois é, isso é remorso. Arrependimento é quando a pessoa não quer fazer de novo. Aí é arrependimento. Amém? Amém. E Paulo está nos ensinando aqui que Deus quer mostrar nos séculos vindouros, como diz o versículo 7, né? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Deus quer mostrar que a graça, que é o favor que a gente não merece, seja conhecido das outras gerações. Obrigada. Cristo quer ser conhecido de outras gerações, porque nós fomos alcançados por essa graça e fomos libertos da escravidão, querido. Agora não dá para ser liberto da escravidão e continuar sendo escravo, dá? Não. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque aquela pessoa que foi liberta da escravidão e continua sob o jugo do pecado, só tem uma música para cantar para você. Sabe qual é? Qual? Ah, é da escravidão. É isso aí, é mesmo, pastor. Só tem essa música para cantar para você, querido. Tá? Porque se Cristo nos liberta e a gente corre pro tronco, aí pelo amor de Deus, aí tá difícil de entender. Aí Cristo nos liberta, a gente corre para senzala. Aí Deus nos dá lugar no palácio e a gente quer ir lá para o galpão lá. O barracão, né, o nome que dá, né? É, não é? Deus nos dá uma cama maravilhosa para ir dormir e quer dormir em cima das palhas. Quem está entendendo? Cristo nos dá os pés maravilhosos, que a Bíblia diz, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. É porque é livre, pode ir em qualquer lugar. Quer que os pés estejam presos à corrente de novo. Queridos, desculpa, mas não faz sentido, faz?
Não. Então nós precisamos parar um pouquinho, tá? Para analisar o nosso comportamento, querido. Analisar. Nós vamos errar, sim ou não? Sim. Mas nós não podemos permanecer. Não. Amém? Amém. Vamos passar mais uma folha aí para o capítulo 4, tá? Bem no capítulo 4. E o versículo, a partir do versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aí. Ele diz assim, ó. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andavam os gentios, na vaidade de seus próprios. Então a gente tem que andar agora diferente. A gente tem que andar agora diferente, querido. A gente não pode ser mais como a gente era antes. A gente não pode mais se comportar como se comportava antes. A Bíblia é muito clara. Eu não preciso nem fazer exegese do texto, porque a mensagem é claríssima. Né? É como uma água cristalina para nós. Está muito claro aqui. Tá? Tem alguém que não está entendendo o que está sendo dito? Porque, queridos, mais claro do que isso, eu acho que é impossível. E o texto está dizendo, olha, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andavam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O 18 ele diz, né, obscurecidos de entendimento, alheio à vista de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Por quê? Cristo tirou da escravidão, colocou na luz, aí o coração fica duro e acha que pode estar na luz vivendo como antes. E o que a Bíblia está dizendo é que é impossível. Porque se eu saio das trevas e venho para a luz e quero me comportar como antes, queridos, eu não estou na luz, eu continuo nas trevas. E se eu continuo nas trevas, eu sou livre ou sou escravo? Escravo. A pergunta é, você quer ser livre ou você quer ser escravo? Livre. Agora, não precisa responder não. Eu entendi o que você quer. Agora eu vou perguntar, você é livre ou você é escravo? Não precisa responder não. Faça uma autoanálise. Porque uma coisa é eu querer, outra coisa é eu ser. Uma coisa é eu desejar, outra coisa é eu fazer por onde para que isso aconteça. Querer todo mundo quer. É ou não é quem quer? A pergunta é, você é? E aí é onde a gente tem que parar um pouquinho e fazer o exame do meu comportamento, do nosso comportamento. O que eu tenho feito? Se as minhas atitudes têm sido para louvor do Senhor ou não? E se não, eu preciso rever conceitos? Eu preciso parar? Eu preciso me arrepender? E eu preciso tomar uma decisão dizendo, Senhor, eu não quero praticar isso de novo. Senhor, me ajuda agora, Pai, pela Tua misericórdia, a pôr em ordem o que está desorganizado, que eu desorganizei, e entender que é a gente que desorganiza, porque a gente agora adora transferir responsabilidade. Não é? Sim ou não? Sim. Lá no jardim, lá do Éden, lá. Certo? O Adão comeu a maçã, sim ou não? Sim. Não, querido, não era maçã. Quem disse para você que era maçã? Pois é, foi uma pegadinha. O filme. Vamos lá, foi um filme, né? O Adão comeu lá do fruto, sim ou não? Sim. Mas a culpa foi de quem? Aí Deus foi perguntar a Eva, por que tu fez isso? Aí a culpa foi de quem? É porque a gente tem essa mania de ficar transferindo responsabilidade, querido, nós precisamos assumir aquilo que a gente faz. E se nós erramos, possamos admitir, erramos, pedir misericórdia a Deus e falar agora, Senhor, me ajuda agora a acertar. Amém? Amém. Diga, eu quero acertar. Eu quero acertar. Mesmo Mesmo que tudo que tudo que eu faça, que eu faça erre. erre. Diga assim, mas eu quero acertar. Mas eu quero acertar. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus.
para Filipenses, que é o próximo livro, tá? Vizinho aí de Efésios. Filipenses no capítulo 1. E o versículo 27. Filipenses, aos crentes lá na cidade de Filipos, tá? No capítulo 1, versículo 27, que diz assim, ó: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes, e em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha que coisa! Paulo está querendo dizer assim, ó: fique firme, viva condizente ao Evangelho, para que ou eu ouça, ou eu veja, mas o testemunho seu seja de que alguém que está vivendo unido na fé, e na fé genuína evangélica. O que Paulo está dizendo para mim e para você nessa noite, queridos, é que nós precisamos nos comportar como pessoas dignas do Evangelho. Porque muita gente diz assim: eu fui para a igreja. Não foi nada. Foi Cristo, pela misericórdia de Deus e a presença do Espírito Santo, que te trouxe para a igreja. Cristo diz: não foste vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros para que vade dê fruto, e fruto digno de arrependimento. Porque Paulo está dizendo, querido, que não foi você que veio porque você quis vir, não. Você veio porque o Espírito Santo de Deus te trouxe, e Deus tem um projeto grande na sua vida. E nada vai impedir esse projeto. Aleluia! Se nós não voltarmos para a escravidão. Tem o Si, né? Eu sei que o Si está preso lá em Bangu 2. Tá? Quem já ouviu falar no Si? Sim. Não, o Si foi um chefe do movimento lá no Rio de Janeiro, mas foi preso. Tá? Graças a Deus. Mas pode ser solto a qualquer momento. Então vote no Bolsonaro. Já estou fazendo campanha política. Queridos, tudo vai depender. Tudo, absolutamente tudo, vai depender da minha decisão de não voltar a ser escravo. Parte dessa premissa básica. Se eu não decido ser escravo do pecado de novo, aí eu tenho uma nova história, e Deus agora realiza tudo que não pode realizar antes, porque como escravo ele não pode fazer nada. Enquanto José era escravo, Deus não fez nada na vida dele. Você sabia disso? Primeiro ele teve que deixar de ser escravo. Analise. Quando é que foi que Deus fez uma obra no seu povo quando eles eram escravos do Egito? Primeiro Deus teve que tirá-los da escravidão. Você está entendendo isso? E se eu me escravizo de novo, Deus não pode fazer nada. Por isso que primeiro Ele nos liberta, para depois operar. Mas Ele me liberta, eu vou me algemo, Ele vai fazer o quê? Diga nada. Você está entendendo essa palavra? Se eu sou livre, agora sim, tudo está ao meu dispor, tudo tem o seu propósito em Deus e os milagres acontecem. Agora, se eu me escravizo de novo, nada pode acontecer. Amém? Amém. Glórias a Deus. Tem aqui uma advertência, tá? Que está em Colossenses, é o próximo livro, depois de Filipenses. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2 e versículo 8. Tem aqui uma advertência, um cuidado, que é para a gente ficar esperto. Diga, eu preciso ficar esperto. Diga, eu preciso ficar ligado. Eu preciso ficar ligado. Amém? Amém. Está ligado?
ó, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo está dizendo, cuidado que ninguém venha a enredar com as suas vãs filosofias. Sabe quais são as filosofias que faz com que nós sejamos escravos de novo? É uma frasezinha que diz, não tem nada a ver. Você já se encontrou com um crente que diz, isso aí não tem nada a ver não, meu irmão. Você já se encontrou com um crente que diz, isso aí não tem nada a ver. As filosofiazinhas do não tem nada a ver é que leva a gente a ficar escravo de novo. Sabe por quê? A gente vai e erra uma vez e dá vontade de errar. E depois? E depois? Aí a gente já não está mais caindo, a gente está se joga. Por causa das vãs filosofias. Olha aí, está claro ou não está clara a palavra? Vai apertar mais um pouquinho. Então se prepara. Vamos passar agora mais um livro, 1 Tessalonicenses, e vamos para o 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 14. Isso, que diz assim: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, quem faz? Notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Entendeu aí porque a palavra está dizendo, queridos? Está compreendendo aí o que a palavra está falando? Amém. A Bíblia está dizendo para mim que eu e você precisamos observar o comportamento das pessoas. Está entendendo aí como o negócio se estreita? A Bíblia está dizendo que se alguém não prestar obediência, a gente tem que notar essa pessoa. Tá? Lógico que pela palavra a gente vai tentar fazer com que a pessoa acorde. E se não acordar, sabe o que a gente tem que fazer pela palavra? Desprezar. E o desprezo dói, sim ou não? Sim. Mas só dói para quem tem caráter. Porque o mau caráter não está nem aí. É ou não é verdade? Aí o que a Bíblia diz? Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, ou seja, observa. Tá? Faz uma listinha e coloca o nome lá. Certo? Fica com aquela listinha ali. Né? Se fosse com Hitler, seria a lista negra, né? Mas como nós não estamos aqui para matar, nós estamos aqui para dar vida e vida e abundância pelo Espírito Santo do Senhor, a gente só faz a listinha. E se a pessoa pela palavra não se ajeitar, aí Paulo diz o quê? Não se associeis com ele. O que é não se associar? Não vai para o churrasco. É bom ou ruim? É ruim. Só por bom caráter, né? Não vai para a pizzaria. É bom ou ruim? É ou não é? Não vai receber beijinho do pastor. É bom ou ruim? Pensei que todo mundo... É porque a maioria dos homens aqui fica tudo constrangido, rapaz. Tem uns assim que já bota a cabeça assim, aí fica fácil de lascar o beijão, né? Tem uns que fica meio assim, pastor, sei não, mas... Já teve gente que passava até perfume na cabeça, porque sabia que eu ia beijar. E aí ele passava uma semana sem lavar a cabeça, aí quando eu comecei a beijar, ele passou a lavar a cabeça todo dia.
Para não ficar com vergonha, né? Depois da vergonha, não é? Certo? Mas vai ter que ficar sem o beijinho do pastor. Vai ter que ficar sem um aperto de mão do pastor. Vai ter que ficar sem receber a unção do pastor. Vocês estão entendendo a severidade da palavra, queridos? Não fui eu que inventei isso, não. Desculpa, mas não fui eu que inventei. Eu sou apenas um intérprete. E a minha função é fazer com que as ovelhas obedeçam. Essa é a minha função. Glória a Deus. E eu vou dizer para vocês, é uma função muito difícil. É verdade. Porque às vezes eu acho até que eu estou sendo mal sucedido. Tá? Às vezes eu acho que eu estou sendo mal sucedido. Tá certo? Então a palavra está dizendo aqui, ó. Caso alguém não preste obediência, tá? A essa palavra que está sendo trazida pelo apóstolo Paulo, a doutrina, diz: notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Amém? Essa é a ordenança. Tá? Aí alguém diz assim: ah, mas tadinho dela, tadinho dele. Queridos, nós não podemos querer amar mais do que Deus. Se Deus está mandando dar uma lição, é para fazer o quê? Dá a lição. Se Deus está mandando colocar um castigo, é para fazer o quê? Castigo. Mas não fique lá, tadinho. Esse pastor é ruim. Esse pastor é mau. Quem está entendendo? Porque é o tratar de Deus, é assim que Deus manda agir. Amém? Amém. Nós vamos passar mais uma folha, mais duas folhas. E vai chegar aqui em 1 Timóteo capítulo 5. Tá? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo 20. E aí é a parte mais dura do negócio. Tá? Porque enquanto a pessoa não está dando ouvido à palavra e está dando desprezo, essa pessoa até continua no erro, né? Porque acha assim: ah, está sendo desprezado, mas está tudo certo. Só que agora o negócio aperta mais um pouquinho. Porque agora, olha só o que o apóstolo Paulo diz para o pastor. Agora é para mim, viu? Ele diz assim, ó, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença. Não é isso que diz a Bíblia? Não tem esse negócio de chama a pessoa no cantinho para falar, não. Ó. Não existe isso. A ordem é para repreender? Isso é doído, não é? Porque se a pessoa não se envergonhou com desprezo, vai ter que se envergonhar com a vergonha de ter seu nome exposto para todo mundo ouvir. A Bíblia é severa, não é? Está vendo como é que eu tenho sido desobediente com a palavra? Eu tenho feito isso? Não. Está vendo, queridos? Muita gente diz que eu sou ruim, né? Está vendo aí como é que eu sou gente boa? Eu estou todo enrolado com Deus por causa da minha desobediência. E é por causa da minha desobediência que muita coisa ruim acontece. Você está entendendo aí qual é o meu dever? O meu dever é severo ou não é? Mas deixa estar, que Deus vai fazer uma grande obra e Deus vai levantar outros pastores aqui em nome de Jesus para me ajudar. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode ser você. Glória a Deus. Tem gente que falou amém, pode ser você. Glória a Deus. A rapadura é doce, Mas não é mole. mas eu aprendi aqui no Ceará. Rala ela no ralador e toma com leite. Aí não. E se quiser comer com uma farinhazinha também fica bom. Comi demais. Amém? Um feijão, né? Amém? Danielzinho gosta, que é uma beleza, né? Já estou sabendo. Demais. E eu uso ele para pedir lá no mercado. Pois é, né? Eu vou fazer com ele, chegar lá, já dá rapadura para ele, vai lá. Que maravilha. Eu vou passar um dia com o Daniel lá no mercado lá. Vai dar certo. Queridos, essa é a severidade da palavra. Mas eu fico nervoso, queridos. Sabe por que eu fico nervoso? Bom, vamos orar, né? Vamos orar. Em nome de Jesus. Deixa que outro dia eu falo o que eu ia falar. Amém? Receba essa palavra no teu coração essa noite.